Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe a você e a sua família ricamente em mais este dia que se inicia. Hoje nós vamos falar sobre como saber, como identificar, como discernir quando Satanás está usando alguém para nos prejudicar. Quando Satanás está usando alguém para danificar a nossa fé, para atrapalhar a nossa vida. Como você pode saber se uma pessoa ela está sendo ali usada pelo maligno para que o maligno possa entrar na sua vida? Porque nem sempre é fácil identificar. Tem coisas óbvias, né? Que a pessoa chega falando palavrão, xingando, né? É bem óbvio, mas tem coisas e tem pessoas que você não identifica tão facilmente, mas a palavra de Deus nos mostra como identificar, né? Então, a partir do momento que a gente identifica alguém usado pelo diabo para danificar a nossa fé, a gente tem que se apartar, tá? Não odiar, não brigar, não desejar o mal para a pessoa, tá? Com toda a educação do mundo, mas tem que se apartar, porque senão aquela pessoa ela vira o meio pelo qual o diabo entra na nossa vida, tá? A pessoa ela não tem toda a culpa, tá? A culpa maior é de Satanás, que está usando aquela pessoa. E muitas vezes, até mesmo crentes podem ser usados pelo diabo para tentar atacar a vida de outros crentes. Você vai ver na palavra de Deus isso aqui hoje que eu estou te falando, tá bom? Mas antes disso, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se também em nosso canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? Olha, vou ler para você no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, versículos 21 ao 23. Ouça bem o que está escrito. Olha como o diabo usou Pedro, o apóstolo Pedro, aqui para tentar prejudicar a obra do Senhor Jesus. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. O apóstolo Pedro disse isso para o Senhor Jesus. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, ou para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meu amigo e amiga, você vê aqui claramente o próprio Senhor Jesus falou, né? Olhando para Pedro, mandou o diabo que estava nele se retirar, né? Sair dali. Veja, Satanás estava usando o apóstolo Pedro para poder tentar impedir Jesus de fazer a obra dele na cruz. E a obra tinha que ser feita, né? Senão nenhum de nós seríamos salvos. Mas estava ali Satanás usando Pedro para tentar fazer Jesus desistir daquilo que ele tinha que fazer. Veja, aqui está a prova de que nem sempre é fácil você identificar quando um demônio está usando uma pessoa para atingir a sua vida, não é? No caso de Pedro, o que ele falou de errado? Ouça bem, vou ler de novo. Quando Jesus estava dizendo que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer na mão dos escribas, dos sacerdotes, ser morto, crucificado e ressuscitar. O que Pedro falou? Ouça bem. Tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Veja, se não fosse o Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, ele jamais identificaria que era um demônio falando ali, não é? Mas era um demônio. Só que isso acontece na vida de muita gente. Como que você pode identificar quando uma pessoa está sendo usada pelo maligno para destruir a sua vida? Bom, a regra simples e básica é essa, ó. Quando uma pessoa vem até você e ela diz ou faz coisas que são contra a palavra de Deus, o maligno está usando aquela pessoa. Por exemplo, estava escrito na palavra de Deus que Jesus teria que fazer
aquilo que ele falou, ir para Jerusalém, sofrer na mão daquele pessoal, ser crucificado e ressuscitar. Estava escrito, a palavra de Deus dizia que isso ia acontecer. Então é assim. Então quando uma pessoa chega para você, né, e começa a falar de doença, começa a falar de dores, começa a falar de derrota, é o diabo usando a pessoa para contaminar a tua fé. Embora essa pessoa que esteja falando com você, muitas vezes, seja uma pessoa cristã, seja um crente. Mas Pedro também era um crente, né? Mas estava sendo usado pelo diabo. E muitos crentes são usados pelo maligno, né, para vir até você com uma conversa negativa, com uma conversa de doença, com uma conversa de derrota ou conversa maliciosa. Uma conversa maliciosa. Sabe aquela pessoa, né, que é casada, e você também é casado, né? Mas chega uma mulher para você, chega perto de você e fala assim: nossa, como você está cheiroso, ai, como você está perfumado. Isso é uma conversa maligna. Isso não é uma conversa que uma mulher casada fala para um homem, para um outro homem que também é casado, não é verdade? Já é coisa maligna. Então tem que discernir, tem que se ficar longe de pessoas assim, ou cortar a conversa imediatamente, não é? Muitas vezes a pessoa é usada pelo diabo para tentar destruir a sua fé. De que maneira? A pessoa vem e começa a falar coisas que são contra a palavra de Deus, que batem de frente com a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo consigo naquele que me fortalece. A tarefa pode ser a mais difícil que seja, mas em Cristo que me fortalece eu consigo fazer. É só eu confiar nele e me empenhar. Mas a pessoa chega para você e fala assim: você nunca vai conseguir, isso não vai dar certo, não vai ter sucesso no que você vai fazer. Olha aí o diabo usando uma pessoa para poder destruir a sua fé. É o que acontece muitas vezes. Você sabe que muitas vezes alguns crentes tentam levar crentes de outras igrejas para as igrejas deles, não é? E aí, olha o diabo usando esses crentes. Como é que eles fazem? Em vez de falarem de Jesus, da palavra de Deus, não, eles começam a falar mal da igreja que a pessoa está. Começa a falar mal do pastor, da igreja que a pessoa frequenta, começa a falar mal dos membros. Então, olha quão diabólico é. Em vez da pessoa falar de Jesus ou falar daquilo que ela crê, não, ela ataca o pessoal da igreja que a pessoa está. Então, começa a falar mal, né? Você acha que isso é de Deus? Não, pessoas assim são usadas pelo demônio, pelos demônios, né? Ou às vezes até pelo próprio diabo para poder enganar a pessoa, né? Só que quando você escuta isso, você tem que pensar assim: puxa, como é que essa pessoa quer que eu vou para a igreja dela, se em vez de ela falar de Jesus para mim ou de coisas espirituais para mim, ela vem falar mal da minha igreja, ou falar mal do meu pastor, ou falar mal dos membros da minha igreja? Não, isso é do diabo. É lógico que é do diabo. Então você tem que ter discernimento, filho. É assim, né? Muitas vezes as pessoas chegam para você para, em vez de falar de coisas boas, de coisas positivas, de coisas baseadas na Bíblia, não, elas chegam para você para fazer fofoca da vida alheia, para falar da vida de outras pessoas. E começa a Você tem que cortar isso aí, é demoníaco. A própria Bíblia fala para a gente não ser mexeriqueiro, não ser futriqueiro, nem fofoqueiro. A Bíblia fala isso, mas se a pessoa começa a trazer fofoca para você, você precisa cortar, porque essas conversas, como diz a Bíblia, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então fique alerta, meu filho e minha filha, quando alguém chegar perto de você e começar uma conversa mole, sabe? Então você precisa aprender a cortar. É lógico que tem que ter o discernimento. Se a pessoa vem até você falar de assuntos de trabalho, é uma coisa, assuntos de escola é outra coisa. Se o vizinho vem conversar com você a respeito de um problema no muro, né, que está acontecendo lá na divisa dos terrenos, ou você vem, sei lá, tem várias conversas, né? Então, quando você perceber que a conversa é tranquila, é uma conversa normal, beleza. Mas quando a pessoa começa a falar coisas que batem de frente com a Bíblia, por isso que é importante conhecer a Bíblia, você precisa rejeitar, porque ali naquele ponto o diabo vai tentar contaminar você e a sua fé.
Quando chegar pessoas criticando a sua igreja, criticando o seu pastor, falando mal, eles nem conhecem o seu pastor, né? E dizem que ele é ladrão, e falam que ele é corrupto, que ele é isso, que ele é aquilo. Olha o diabo usando. É isso daí que acontece. Pessoas assim estão muito carregadas de coisas ruins, muito usadas pelo diabo, e você precisa cortar realmente relação no sentido de não ser mal educado com a pessoa, repito, não ser grosseiro, mas você precisa se apartar, como a Bíblia fala, se apartar, se separar, né? Para que o diabo não se utilize daquele momento ou daquela pessoa para destruir a sua vida. Então, aprenda a ter esse discernimento, tá? Nem sempre é fácil, nem sempre é tão clara a atividade demoníaca, porque o diabo é inteligente, né? E muitas vezes ele chega com uma conversa sutil que você nem percebe que é o demônio usando aquela pessoa. E é por isso que nós precisamos de duas coisas muito importantes. Primeiro, conhecer o máximo possível da palavra de Deus. Quando você ouvir uma conversa que não está batendo com a palavra, já é o diabo usando aquela pessoa. Mas também tem outra coisa, nós precisamos também do discernimento do Espírito Santo. E isso é indispensável para você poder ter discernimento espiritual. O Espírito Santo, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo, porque ele que muitas vezes vai dar para você o discernimento, né? Lembra, por exemplo, daquele texto bíblico, quando uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, está lá em Atos capítulo 16, tá? A partir do versículo 16 também. Ali é dito que uma jovem, ela era possessa de um espírito de adivinhação. Ela adivinhava a vida das pessoas, né? Só que era um demônio. Só que quando ela se aproximou de Paulo e da equipe de Paulo, apóstolo, ela disse assim, ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, né? Olha, não parece o Espírito Santo falando? Não parece? Parece, né? O que ela falou de errado? Nada. Ela falou uma coisa que era verdade, mas na boca do diabo até a verdade é mentira. Então, o que Paulo fez? Ele simplesmente expulsou aquele espírito maligno daquela mulher, daquela moça. E ela foi liberta, nunca mais adivinhou. Ela perdeu aquela capacidade de adivinhação que era dada por um demônio. Agora, veja, se não fosse o Espírito Santo para dar o discernimento para Paulo, para ele saber que era um demônio falando, tentando imitar o Espírito Santo, ele teria sido enganado. E o ministério naquela cidade, o ministério de Paulo naquela cidade, a obra de Paulo naquela cidade teria sido um fracasso. Por isso que é necessário você buscar pelo Espírito Santo cada vez mais. E olha, isso não se aplica apenas a pessoas não, tá? Isso se aplica também a qualquer outra coisa. Tudo que venha para você tentando contradizer a palavra de Deus é demoníaco. Então, preste atenção naquilo que está vindo para você. Filmes, séries, tudo aquilo que puder contaminar a sua fé, fique fora, fique longe. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus e Pai? Você gostaria de colocar um copo com água aí? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema. Fique em paz, ore mesmo assim. Então vamos orar. Pai celestial, Pai bendito, Pai santo, Pai bondoso, Pai misericordioso, Pai milagroso, obrigado por mais este dia. Eu peço a Ti, meu Pai, por esta pessoa que ora comigo, dá o discernimento espiritual para ela, Pai, para ela poder discernir quando alguém vier usado pelo diabo, tentar destruir a vida dela. Então, Pai, abençoa essa pessoa, abrindo os olhos espirituais dela, Senhor. Dá o discernimento espiritual, que ela possa perceber as coisas malignas, Pai, para evitar essas coisas malignas e também saber como evitar pessoas malignas que são usadas pelo diabo. Pai, cura essa pessoa que está enferma, eu te peço também por isso. Abra as portas de trabalho para essa pessoa que está desempregada, para essa família, Pai, que está desempregada. Meu Pai, dá provisão para esse pai de família que necessita honrar seus compromissos. Também te peço, Pai, dá o livramento para essa pessoa que está passando por uma situação muito complicada, essa pessoa que tem uma causa na justiça. Meu Pai, dá vitória para ela. E, Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nesta água a tua unção e o teu poder. E, meu Pai, nós recebemos pela fé essa água consagrada e abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, a água está consagrada, beba com fé. Se você colocou. Se não colocou, fique em paz, fica na sua fé aí, tá bom? Mas medita nessa palavra e ore a Deus para que o Espírito Santo sempre te dê discernimento, para que você possa perceber de longe
quando o diabo vai usar alguém para poder contaminar você ou atrapalhar a sua vida. Tá bem? Deus te abençoe poderosamente mais este dia e até o próximo vídeo.